Então vamos começar o nosso estudo dessa semana. O capítulo escolhido é o 8º. Bem-aventurados os puros de coração. Tópico 1. Simplicidade e pureza de coração. Kardec reúne nesse capítulo, voltando às bem-aventuranças, a construção do ser humano encarnado na Terra, que se prepara então para a redenção, que se prepara para o banquete do Senhor. Aquele banquete celestial, onde a nossa vestimenta é então a roupa mais pura do coração. O branco da transparência da alma, do brilho sereno daquele que tem o reconhecimento das próprias faltas, a humildade de ver-se ainda ignorante, limitado no percurso da escalada espiritual, mas que ao mesmo tempo já consegue se distanciar das prisões terrenas, daquilo que são os nossos apegos, as nossas dificuldades, o sentimento negativo de vingança, de raiva, de tormentas humanas, do egoísmo, do orgulho e assim por diante. O exemplo que Jesus utiliza para essa circunstância é a passagem, então, do livro de Marcos, em que algumas crianças se aproximam de Jesus. Eu fico imaginando, Jesus sendo um transeunte, pregando nas ruas, andando junto com os seus apóstolos, discípulos. Nessa época ele já deveria ter ficado um tanto famoso, seja como considerado um profeta, ou como um rabi, que seria um estudioso, uma pessoa santa, como a gente diria hoje. Então ele despertava bastante curiosidade. Tinha aqueles que se aproximavam deles porque pediam a cura de doenças, das suas próprias tormentas pessoais, mas tinham aqueles que também se aproximavam dele por curiosidade. E dentre esses, as crianças, que se sentiam atraídas, então, para aquele personagem que transitava ali de uma forma diferente, fazia algumas curas, que para eles eram milagres, falava de algumas histórias. Jesus era muito bom nas narrações de história, como a gente vê pelo Evangelho. Então essas crianças também se aproximavam e muito provavelmente gostavam muito dele. E a criança também tem uma coisa muito parecida até com os animais domésticos, que é gostar das pessoas boas. A gente de vez em quando vê uns cachorros assim que se aproximam naturalmente de algumas pessoas, que são aqueles que gostam de animais, que tratam bem os animais, e o animal parece que percebe isso intuitivamente. As crianças também. As crianças têm essa ingenuidade, essa inocência de querer se aproximar daqueles que vibram de uma forma diferente. Então, era comum as crianças se aproximarem de Jesus. Só que o costume dos judeus era de não dar muita importância às crianças. Não só dos judeus, não. Naquela época, estamos falando de mais de 2000 anos, a criança nascia e ela não tinha, como hoje, um cuidado rigoroso da educação. Se era homem, o processo de educação dele, até os 12 anos, era basicamente brincar. Depois de 12 anos, ele já era considerado um adulto e ele ia trabalhar na profissão do pai. Então, ele passava a ter muita disciplina. Um comportamento de um homem era considerado com bastante cobrança mesmo, bastante disciplina. Era levado num templo, apresentado, como se fosse o batismo, e dali ele seguia um comportamento mais rigoroso, conforme a educação paterna. E as meninas não recebiam praticamente educação nenhuma, a não ser dos afazeres domésticos, que elas começavam muito cedo. E quando elas menstruavam, então também por volta de 11, 12 anos, dependendo da menina, já era prometida em casamento, porque as meninas eram tidas por despesa, As mulheres eram consideradas despesa.
Isso durou tantos anos, né? Não faz muito tempo que isso acabou. Mas a mulher, então, ela fazia o trabalho doméstico como serva e buscava um marido que pudesse, então, assumir os cuidados e as despesas dela e, às vezes, ganhar um dote também para o pai. Esse era o costume, não dá para a gente julgar hoje à distância, né? Isso era praticado em várias sociedades daquela época e, graças a Deus, que isso mudou, que isso evoluiu. Mas então, quando a gente fala de crianças no Evangelho, com certeza é menor do que 12 anos. Estamos falando de crianças pequenas mesmo, né? Mas que já sabiam correr, brincar, pular, andavam sozinhas por ali. Então a gente imagina que seja talvez uma criança em torno de 6, 7 anos, por aí. Uma dessas Jesus pega no colo. Diz o livro de Inácio de Antioquia, do Geraldo Lemos Neto, que essa criança que Jesus pegou no colo era conhecida do apóstolo João, e que ele depois se tornaria, então, o próprio Inácio de Antioquia. Já era um espírito iluminado, missionário, né, que veio ali se aproximar de Jesus, não por acaso. Mas Jesus usa o exemplo dessa ingenuidade, dessa inocência das crianças, para tentar ensinar aos adultos. Então ele repreende os apóstolos que queriam afastar as crianças, porque os apóstolos diziam assim, né? Imagina, essas crianças estão atrapalhando, o mestre querendo falar, querendo atender as pessoas, curar as pessoas, e as crianças aqui fazendo barulho, atrapalhando, distraindo, etc. Então, eles até estavam bem intencionados, porque eles não conseguiam entender. Jesus, então, chama a atenção deles e diz, não, vinde a mim as criancinhas. E todo mundo ali fica atordoado. O que o mestre quer com as crianças? Então ele fala com elas, o Evangelho não diz, mas certamente ele contou alguma história, narrou, brincou de alguma forma com elas, deu atenção, deixou que elas o tocassem e depois elas se dispersaram de novo, que isso também é da criança, né? De não ficar muito tempo, de não ficar ali, eles não iam ficar ouvindo as palestras de Jesus, mas eles queriam se aproximar dele de alguma forma. Então, essa ingenuidade, essa pureza, o que o Kardec nos traz é que há em nós, pela lei do esquecimento, um desbloqueio, digamos assim, dessa amorosidade espontânea, dessa sensação espontânea de querer se aproximar da luz, como mariposas se aproximam, né? De querer correr atrás dessa luz. Só que depois a gente acaba se esquecendo disso. O Rudolf Steiner, criador da antroposofia, na sua teoria sobre os setênios, os 7 ciclos de 7 em 7 anos, ele costumava dizer que a criança, de fato, ela não está vivendo propriamente encarnada no mundo terreno até que ela completa 14 anos. Dona Paula também falava a mesma coisa. Tanto que aqui, nas reuniões de terça-feira, só a partir de 14 anos é que sempre se permitiu que tivesse alguém, né? E a gente abriu a reunião de domingo para que as crianças pudessem vir, porque aí não tem desobsessão, então muda a faixa vibratória. E essa encarnação, ela termina propriamente aos 21 anos. Então, né, de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21. O número não é exato, depende de cada pessoa, isso é só uma referência que a gente tem. Mas o fato é que, até aproximadamente os 7 anos, a própria psicologia e as ciências de educação também falam isso, né? A criança parece que ela vive no mundo próprio dela. Ela tem os amigos invisíveis, ela tem uma relação com os pais, principalmente com a mãe, muito próxima ainda, embora ela já saiba que ela é uma outra pessoa, mas ela sente uma coisa muito interligada, muito intrínseca à mãe, né? E à família de um modo geral. Então ela se sente parte daquele núcleo, ela não sabe muito bem distinguir como é essa independência dela. E por isso mesmo ela tem ainda uma abertura muito grande das faculdades mediúnicas. Muitas crianças têm vidência, muitas crianças têm premonição, presciência.
outras ouvem, né? Eu tinha várias faculdades mediúnicas quando era criança, nem sabia o que era isso, né? Nem meus pais sabiam também, mas eram faculdades mediúnicas, né? Eu podia ver, podia ouvir, tinha algumas coisas também de presciência, né? A minha filha mais nova, por exemplo, mais velha, muito antes da gente saber que estávamos diante de uma nova gravidez, não tínhamos feito teste, não sabíamos nada, ela virou um dia e falou assim: papai, eu sonhei com a minha irmãzinha, ela se chama e deu o nome, né? Alice Cunha Marques Lima. A gente ficou em choque, né? Fomos fazer o teste, a mãe estava grávida, né? De novo. Quer dizer, criança tem isso. Depois isso pode até desaparecer, fechar essa mediunidade, mas é espontâneo. A criança apresenta essa vivência entre o mundo espiritual e o mundo material de uma forma muito mais tranquila do que nós, adultos. Ela não tem preconceitos em relação a isso, né? E a gente passou a chamar de amigos invisíveis, então elas encaram como amigos invisíveis. Às vezes são brinquedos, né, que ela dá nome aos brinquedos, organiza aquilo. Às vezes menina costuma usar mais boneca, né, ainda até hoje, mas menino pode ser, sei lá, também, né, sem preconceito nenhum, pode ser de um ou de outra forma. Às vezes a criança cria o seu próprio brinquedo, não necessariamente ali. Hoje, como tem muita interação com jogos eletrônicos, isso pode estar acontecendo por intermédio desses jogos, daqueles personagens ou avatares, mas o fato é que a criança interage com esse mundo de uma forma muito mais intensa. Também por isso, é perigoso que essas crianças muito pequenas tenham acesso a esses jogos eletrônicos, principalmente a esse mundo virtual, onde elas não sabem distinguir que aquilo não é uma realidade, porque elas não têm a condição ainda emocional, psíquica, intelectual toda preparada para essa distinção. E elas acabam sendo muito influenciadas, né? Mesmo as histórias que a gente conta, ou os filmes que elas veem, desses contos de fadas, acabam criando impressões emocionais muito fortes nessas crianças, que vão influenciar o futuro. E se a gente vai prestar atenção nessas histórias, há muito de crueldade, há muito de maldade, que às vezes a gente não percebe. Outro dia eu, revendo umas histórias de uma série de desenhos de Star Wars, que chama Clone Wars, Guerra dos Clones, eu fiquei assustado conversando com a minha filha mais velha, porque ela também gosta muito, da violência que tem ali. Quantidade de mortes, de tortura, né, de guerras. E às vezes a gente não se dá conta porque é um desenho. E se a gente olhar as histórias de contos de fadas, elas também têm imagens muito violentas, como tinham as músicas de criança até pouco tempo atrás, né? Que a gente cantava Boi, Boi da Cara Preta, né? E assim por diante. Então a gente está no momento agora de repensar isso, né? Tentar compreender um pouco o que são essas histórias, o que essas histórias fizeram com a gente, porque elas geraram também uma certa normalidade para essa violência. A gente passou a encarar isso, não é só o mito que tem por trás, porque o mito é importante para a formação da criança, mas eu estou falando mesmo da violência, das atitudes, né? Por exemplo, uma coisa que é muito chocante para as crianças pretas é você não ver os heróis pretos, né? E às vezes não tem nem personagem. E isso é normalizado na educação infantil. Também, imagina como isso afeta, de alguma forma, a invisibilidade dessas pessoas depois na condição de adultos, né? De não se encaixarem nos personagens de herói. Tem vários estudos que estão sendo feitos sobre isso. Mas, enfim, se de um lado a ingenuidade, a infância é importante para o desenvolvimento da espiritualidade, porque serve como uma referência para essa abertura, digamos assim, e a proximidade com o mundo espiritual. Por outro lado, essa criança é também mais vulnerável. Ela está muito mais afeita a uma educação que seja preconceituosa, que seja repleta de discriminação em todos os aspectos, né? Eu falei aqui a respeito do racismo, mas isso pode ser também em relação à sexualidade,
em relação ao trato com os animais, né, e assim por diante. Outro dia eu estava descendo para passear com os meus cachorros lá no meu prédio e tinha umas crianças brincando. E eu fiquei observando que não era a primeira vez que eles me viam passar, né? E eles queriam chegar perto dos cachorros. Eu estava tentando entender qual era essa relação, o que eles queriam fazer, porque os meus cachorros são mansos, mas cachorro é cachorro. Cachorro pode se assustar, cachorro pode, né, ter um latido, né, de alguma forma, achar que está demarcando o território, então tem que ficar um pouco atento. Mas o que eu percebi é que, para aquelas crianças, os cachorros eram como se fossem bonecos. Na verdade, eles queriam tratar, né, os cachorros como se eles não fossem os animais vivos. E eu fiquei pensando no quanto talvez tivesse feito falta uma educação propriamente de relacionamento com os animais, com mais respeito, como seres vivos. Né? Eles não sabiam lidar dessa forma. Eles não tinham essa interação. Não era algo que eles pudessem fazer espontaneamente, porque eles já estavam mais velhos, já tinham mais do que 7 anos, eles deviam ter uns 10 anos. Né? Então, eles não sabiam lidar propriamente dessa forma e estavam perdidos. Eu saí dali porque eu não queria também causar nenhum constrangimento nem neles e nem assustar os meus cachorros. Mas eu fiquei pensando nisso. Né? Então, a gente tem uma educação que ela não é uma educação saudável, no sentido da gente se relacionar, da gente interagir, de a gente poder se integrar de alguma forma que seja boa para nós, né? De uma forma que possa compreender essa relação com o mundo espiritual, compreender essa relação com o mundo material pela amorosidade. Então isso é algo que a gente tem que colocar no nosso ponto de questionamento. O que é que a gente está fazendo hoje com os nossos filhos, com os nossos netos, com as crianças da nossa família, e o quanto essa relação com a infância também nos serve de esclarecimento a respeito de nós mesmos. Se a gente voltar no tempo, na nossa infância, que tipo de lembranças isso nos traz dessas relações, tanto humanas quanto com os animais? Qual era o nosso papel na condição de infância, frente, por exemplo, à espiritualidade? Ou pela ausência da espiritualidade, ou por uma espiritualidade carimbada, que às vezes a gente não via reflexo nessa espiritualidade. Né? A gente não via parâmetro, né, de uma relação coerente. Porque a gente podia ter, talvez, pais que cumprissem rituais religiosos nos finais de semana, ou que tivessem cumprido algumas obrigações, como marcas, né, dos sacramentos, por exemplo, né, se for uma referência apenas aqui de exemplo, a Igreja Católica, mas pode ser qualquer religião, até espírito. Né? Mas a gente chegando em casa, via brigas, desentendimentos, né, a violência, de um modo geral, né, o preconceito, e assim por diante. Então, isso é uma coisa importante para a gente ter clareza a esse respeito. Eu ouvi outro dia uma história de uma pessoa contando que ela tinha uma relação muito boa com a babá dela, como se fosse mãe mesmo, família, né? Isso acontece com muita frequência nas nossas casas. Mas na hora da refeição, a comida dessa babá era diferente da comida do restante da família. E a sobremesa nunca chegavam para a babá. Então, veja exemplos que a gente tem muito sérios, muito graves em casa. Né? Dessa discriminação inexplicável, injustificável. Né? De uma pessoa que cuida dos nossos filhos e que a gente sequer trata com respeito, com igualdade, com o entendimento aqui, que são os outros tipos de obrigações, deveres que nós deveríamos ter. Então, nessa relação, é muito importante que a gente compreenda a maneira como a gente constrói e construiu a relação com a nossa infância. E aqui, de novo, eu vou fazer uma recomendação que cada vez mais vem nos sendo revelado
pelo Espiritismo, que é a importância de se buscar a terapêutica psicológica, né? A análise psicanalítica, mas os instrumentos, as ferramentas que possam nos curar emocionalmente, que possam nos mostrar aonde estão feridas, muitas vezes esquecidas. Porque o espírita tem muita preocupação, em geral, de querer saber das suas vidas pretéritas, de interpretar a lei de causa e efeito pelo argumento de causas passadas, que faz sentido. Só que a gente se esquece que na medida em que a nossa existência na Terra se avança, digamos assim, ela já demonstra essas tendências e a gente é capaz de perceber os males que a gente cometeu nas vidas passadas aqui se repetindo como vícios. Então, quando a gente já está na fase adulta, a gente tem condição plena de observar quais são essas tendências e que elas começaram na infância e foram ou reforçadas, ou despertadas, ou até cuidadas para que não despertassem. Porque muitas vezes a gente tem a graça de ter a bondade divina e o trabalho fervoroso de pais missionários que tentam efetivamente nos educar, né? De escolas, professores que tentam efetivamente nos disciplinar. E a gente persiste naquele comportamento desequilibrado. Então veja como a infância traz para nós um papel fundamental da evolução e de demonstrar, digamos assim, os traços que precisam ser corrigidos. E quando a gente não conseguiu corrigir isso na infância, na adolescência é mais difícil, na fase adulta mais ainda. E quanto mais a gente envelhece, mais difícil se torna cada vez mais essa correção. Não que seja impossível, mas é cada vez mais difícil. Por isso que a psicoterapêutica, ela nos ajuda. Joana de Ângeles vem reencarnar agora, nos próximos anos, justamente com essa missão, trazendo inúmeros e inúmeros espíritos para esse esclarecimento. Mas a gente já encontra isso, né? A gente encontra, por exemplo, em Jung, uma temática espiritual muito forte, sobre luz e sombras, sobre o papel dos arquétipos. Embora Jung não tivesse assumido declaradamente um papel, uma função espiritual da sua psicologia analítica, mas ele consegue tratar da relação com a espiritualidade por muitos meios. E isso faz para nós uma grande diferença. Mas não é apenas Jung, não. Existem muitos autores importantes que nos ajudam. E aqui, quando Jesus trata então das crianças e faz essa referência, ele está apontando para um lado do ser humano, que é o seu emocional. Percebam que, por diversas passagens, Jesus se refere ao nosso emocional. Quando ele fala das bem-aventuranças, é praticamente sobre isso que ele está falando. A nossa relação emotiva diante do mundo. A nossa sensação de culpa, a nossa sensação de vítima, a nossa sensação de revolta, a nossa sensação de perda, a nossa sensação de dor, de aflição, em geral. Então ele está dizendo assim, nós que já temos uma condição emocional que se torna frágil e, portanto, que não é mais explicada pela razão, que não é, de alguma forma, nem acobertada, nem disfarçada, nem exagerada, que tem os opostos. Então, nós somos esses espíritos que se preparam para a transformação. Porque o nosso emocional, ele despertou de alguma forma. Vale lembrar que um animal que não esteja ainda no estado hominal, né, ele não tem um perispírito capaz de lidar e tratar com as emoções.
O que o animal sente não é exatamente um sentimento. São ainda estágios de sensações. Alguns animais já têm começado a desenvolver, e alguns estudos apontam para isso, sentimentos. Tanto que eles são chamados de sencientes, né? Porque eles sentem dor e eles percebem a causa dessas dores. Né? Isso mostra, por exemplo, os abatedouros, né? O quanto os bezerros, os novilhos e os bois em geral pressentem que eles vão morrer e o quanto isso envenena a carne com aquele hormônio do medo, né? E quanto isso é até tratado nos frigoríficos de modo que tente amenizar os efeitos decorrentes. A mesma coisa acontece em animais de laboratórios, etc. Mas por mais que esses animais sejam capazes de sentir, digamos assim, eles não conseguem elaborar racionalmente sobre os sentimentos deles, né? Como a gente percebe numa criança, que também não consegue elaborar sobre os sentimentos dela. Uma criança, por mais desajustada que ela demonstre ser, por vários históricos, às vezes até por abusos, violência doméstica ou características pessoais que ela traz de outras vidas, mas esse desajustamento, numa criança, nós não podemos esperar que ela tenha capacidade de elaborar racionalmente a conduta que ela está cometendo. É por isso que, às vezes, nas escolas é difícil tratar uma criança que morde a outra, uma criança que bate na outra, uma criança que faz bullying. Porque essa criança, ainda mais nas fases bem tênues da infância mesmo, né? Bem terras, bem iniciais, ela simplesmente copia. Ela copia e reproduz. Ela acha que aquilo é correto. E é muito comum ver numa criança violenta a violência em casa. Aquilo é apenas um espelho. Então, uma criança que é violenta na escola, na rua, ela está espelhando a violência dos pais para com ela. Ou dos pais entre si. Quando ela age com bullying, com perseguição, com racismo, preconceito, ela está reproduzindo o que ela enxerga em casa. Mas ela tinha uma tendência de outras vidas. Tá bom, pode ser que sim. Mas ali já há condições sociais suficientes, psicológicas suficientes, para que ela age dessa maneira. Então, o adulto, ele desenvolve uma capacidade de ressignificar esses eventos, né? O adulto não pode simplesmente agir pelo fenômeno. Eu tenho 2 cachorros que foram abandonados, adotados por causa disso. Um deles foi resgate, mesmo porque era maus tratos, né? Esse que tem foi resgatado por maus tratos, ele tem traumas que eu não consigo tirar dele, embora ele já tenha melhorado. Ele tem medo de pessoas. Ele tem trauma. Não é? As pessoas falam assim, ele é medroso. Não, medroso é você, quando aparece uma sombra na sua casa, que você sai correndo e se esconde. Ele tem trauma. É diferente o trauma. O trauma você não pensa. A pessoa que tem um trauma, ela não para pensar que tem algo que vai dar medo nela. Não, aquilo é um gatilho. Acontece um fenômeno e ela sai correndo. Ela se apavora, ela se treme toda. Né? Uma pessoa que sofreu uma violência, que sofreu um abuso, ela vai carregar isso para a vida inteira, não importa quanto tratamento ela faça, medicação, terapia, o que for. O trauma vai permanecer. Só que na condição de adulto, é possível ressignificar esse trauma. De modo que esse gatilho não dispare um conteúdo emocional grave de desequilíbrio. Então, a memória, a lembrança vai permanecer por toda a eternidade. A gente jamais vai se esquecer disso. Mas a gente precisa ressignificar. Quem lê o livro Boa Nova, numa entrevista que Humberto de Campos faz com o apóstolo Judas Iscariotes, ele o encontra lá na Palestina, nos lugares onde Jesus passou e no local onde ele havia se enforcado. E a pergunta na entrevista é por que ele estava ali? Né? Se ele estava sentindo culpa. Ele disse, não, eu não sinto mais culpa. Hoje eu entendo o que eu fiz, o que aquele espírito habitando naquela personalidade de Judas, o que ele era capaz de fazer naquela condição.
Eu não posso julgá-lo, eu não posso culpá-lo. Veja a relação distante do espírito em relação ao ser que um dia esteve encarnado, né? Com respeito, com amorosidade. Mas eu preciso ainda fazer essa visita para que essa energia me fortaleça para as minhas novas escolhas. Veja que exemplo de ressignificação. Então não é o esquecimento, não é o abandono, não é colocar debaixo do tapete, não é a família nunca mais falar sobre isso, né? É claro que não precisa dar publicidade, não precisa se expor, mas ter um tratamento como a psicoterapia ou análise ajuda muito para que a pessoa possa encontrar um novo sentido e perceber que aquele trauma, aquela condição da infância não o atrapalhe, não o desequilibre ao longo da sua vida. Então, Jesus, quando nos convida à pureza de coração, ele nos pede para resgatar esse sentimento puro da infância. Esse sentimento tão ingênuo e tão vulnerável ao mesmo tempo. Mas que ao mesmo tempo também se molda como a água, que é maleável, que perdoa muito facilmente. Que criança violentada em casa, que sofre, que apanha surras e mais surras dos seus pais, quando questionada, quando perguntada, não vai dizer que ainda assim ama os seus pais. Que criança como essa, se tiver que escolher, ela não prefere continuar morando naquela casa, mesmo com essa violência. Ela não tem a capacidade de raciocinar sobre a sua liberdade, sobre o seu livre-arbítrio. E às vezes ela não quer sair de lá porque ela sabe que não adianta ela ser livre e a mãe continuar apanhando, ou os irmãos e assim por diante, né? O ruim, o cruel, é que nessa criança crescendo nesse ambiente, aquilo que era uma capacidade de resiliência, muitas vezes vai se transformando no instrumento necessário de defesa, de sobrevivência, e acaba sendo uma contra-violência, né? Que vai se rebelar contra aquele pai, principalmente, contra aquela mãe, também ele com uma violência. Ou quando ele não se revolta contra os próprios pais, ele se revolta contra o mundo. E ele causa a violência porque ele quer descontar essa violência no mundo. Aquilo é parte dele. Ele quer fazer com que o mundo o aceite como ele é. Ele quer uma cura. Há uma história sobre Buda, bastante conhecida, que fala sobre isso também, né? Que Siddhartha estava caminhando por uma cidade, fazendo a mendicância, né? A mendicância lá tinha um sentido de desprendimento, né? No sentido de alguém que é um devoto, e não no sentido de alguém que não quer trabalhar ou que quer vagabundear, sei lá, qualquer forma que a gente queira caracterizar aqui, né? Na verdade, era uma escolha e era uma escolha respeitada. Isso principalmente na Índia, até hoje existem pessoas assim, mas no Oriente, em geral, né, era comum que houvessem esses devotos que estavam buscando a ascensão espiritual. E as pessoas colaboravam com ele, então, dando alimentos, roupas, etc. Muito bem, Buda estava lá numa cidade, e ele se aproximando, então, de um lugar, viu que estava tudo muito vazio. Não havia ninguém andando nas ruas. Um silêncio estranho, um dia claro, né, iluminado, de sol. Então, próximo de uma casa, alguém abre a porta e o puxa para dentro, dizendo: olha, você é louco, não pode ficar andando na cidade. Tem uma pessoa aí muito violenta, matando todo mundo. E Buda então pergunta: mas por quê? Ele falou: olha, ele é muito violento, ele anda com os dedos das pessoas pendurados num colar, então ele fede. E ele disse que ele vai matar 100 pessoas. Ele já matou 99. Aí o Buda diz assim: então tá, então eu vou sair na rua. Ele disse: você está louco? Você vai sair na rua, ele vai te matar. Ele falou: não se preocupe não, eu vou vir para cá para mendigar, ou seja, para fazer a minha devoção e pedir auxílio, e eu vou fazer isso.
Ele vai para a rua, começa a andar, e aparece, então, esse criminoso na frente dele, mandando que ele parasse imediatamente. E ele continua andando. E o criminoso gritava, pare! E ele continua andando. Até que, finalmente, Buda se aproxima desse criminoso e ele diz, mas por que você não parou? Eu mandei você parar. Ele disse assim, meu amigo, eu já parei há muito tempo. Foi você que não parou. E aquilo abala a cabeça do criminoso. Nunca ninguém me disse isso. Então, Buda começa a conversar com ele. E ele começa a chorar. Começa a falar da sua infância de violência. E que o quanto ele queria chamar a atenção da sociedade para que ele pudesse ser acolhido. E a partir daquele momento ele passa a ser um seguidor de Buda. Claro que ele é perseguido pelas pessoas, maltratado, e a história segue. Mas o ponto aqui é o retornar à infância. Veja, o que Buda faz com ele é levá-lo novamente à origem daquela dor, daquela violência que ele tinha. E o quanto nós nos aprisionamos no próprio ego, né, no próprio eu, e o quanto esse eu ganha uma importância, uma relevância. Isso é, até hoje, um desafio muito grande para as escolas de psicologia, de compreender o quanto esse ser humano, que na fase da pequena infância, né, da menor infância, com um bebê, ele ainda acha que ele e a mãe são a mesma pessoa, e de repente ali, por volta de 1 ano, 3 meses, 1 ano e meio, às vezes 2 anos, ele desperta para perceber que ele e a mãe são pessoas diferentes. E ele sofre um choque disso. Ele passa a desejar obsessivamente essa mãe, principalmente quando há uma cessação da amamentação, né? Há vários momentos diferentes ali, mas em torno desse período. E aí essa criança começa a buscar uma satisfação de várias outras formas. A fase do choro, do desespero da criança, que fica doente, né? O emocional dela abaixa. Então ela começa a ser muito egocêntrica. Então ela sai da nulidade do eu para um eu super, hiper poderoso. E a criança passa a ser o eu quero, o eu posso, né? E aquela coisa. E se os pais não estão equilibrados, começam a mimar essa criança e ela será um adulto extremamente perigoso. Então o processo de disciplinador, o processo de limites, né? O processo educador é muito importante nessa fase. Mas o fato é que esse eu que desperta na infância, de uma forma egocêntrica, né? Ainda bem que a criança pequena não tem força física, porque às vezes a gente percebe que há comportamentos nessa criança muito intensos, capazes de causar catástrofes, né? Se não fosse a possibilidade do adulto mais forte do que ela conter, ou de crianças mais velhas conterem, mas são atitudes muito abruptas, né? E muito impensadas. Crianças que pulam de beliche, né? Que pulam de janela, ou que atiram brinquedos e assim por diante. Quer dizer, essa condição desse eu é um eu muito sem escrúpulos e que vai se moldando na adolescência e depois na fase adulta. Quando a gente leva um trauma com a gente, nesse período, então isso vai se agravando. Porque parece que a gente começa a justificar as nossas atitudes. No fundo, é um sentimento de autopiedade. Aquela criança ainda abandonada, aquela criança que se sente maltratada, né, que foi vitimada de alguma forma, e às vezes é real, essa vitimização é real, outras vezes nem tanto. Então é preciso ter um olhar distante para fazer um novo julgamento, e quando a gente se coloca na condição daquele pai ou daquela mãe, isso pode fazer uma enorme diferença, né? Às vezes a figura que era heróica, na verdade é o malfeitor, e quem era o malfeitor aos nossos olhos de infância passa a ser o verdadeiro herói, né? Então,
é preciso compreender, é preciso ressignificar. Ou seja, é preciso resgatar a pureza de coração. É preciso resgatar a fortaleza desse amor que vem dentro de nós e que traz uma possibilidade da gente aprender a compreender quem nós somos, de que maneira nós somos e qual é a nossa relação com esse mundo. E que esse eu exagerado atrapalha demais. Porque muitas vezes, ainda adultos, a gente continua na fase do é meu e do eu quero. Né? Nós somos possessivos. Nós somos possessivos com os nossos trabalhos. Nós somos possessivos com as pessoas com quem nós nos relacionamos. Nós exigimos demais a atenção, uma contrapartida que é uma sensação que nunca cessa, né? uma intenção que nunca cessa, nunca se satisfaz. Isso é um desejo de infância, isso é uma carência profunda. Né? Quando alguém começa a contar a história, vocês repararam nisso? Alguém começa a contar a história, sempre tem aquele que diz, não, mas eu também. E aí pronto, né? Emenda, e às vezes não tem nada a ver com o que a gente estava falando. Mas a pessoa tem uma necessidade profunda de falar dela mesma e de dar pormenores. E esses pormenores nada mais servem do que afagar o ego. De fazer com que a todas as outras pessoas no entorno prestem atenção naquela história que ela está contando. E nem importa se isso é verdade ou se isso é mentira. O que interessa é esse vampirismo. Então a relação com a infância atribui para nós uma possibilidade de reconhecimento de quem somos nós mesmos. A infância é uma bênção do processo de reencarnação, daquilo que também é conhecido como o ciclo de Sansara, a roda de Sansara, a maneira como nós nos reencontramos nos vários estágios da existência. E é desse estágio de pureza, de abertura, de encontro, que a gente vai galgando ao final da nossa existência, para retomar justamente essa mesma pureza. Quantas vezes a gente assiste pessoas que desenvolvem, já nas idades mais avançadas, esse mesmo olhar da infância, essa mesma disposição pela caridade, pela amorosidade, pelo desprendimento. Não é difícil, ao final de um longo ciclo, a gente perceber que tudo aquilo que a gente conquistou passa, que as pessoas passam, que os títulos, as posses, os bens, que isso tem muito pouca importância em relação ao amor que a gente desenvolve, ao carinho daqueles que nos querem bem e a fé religiosa que nos faz desprender para o amor verdadeiro. Que nós possamos assim abrir o nosso coração para essa mensagem sincera de Jesus, do encontro com a nossa infância, de buscar a verdadeira humildade, a simplicidade da existência, o desprendimento e do reencontro com o perdão por qualquer que tenha sido a gravidade das ofensas que a gente possa ter praticado. Porque somos nós mesmos, com a nossa reconciliação, que deve se estabelecer de uma forma amorosa e consistente. Nós é que precisamos aprender a nos perdoar, a aceitar do jeito que nós somos, para que tudo se acalme, se asserene. A nossa vida segue um mar revolto. Vem na forma de um rio que nasce de uma nascente leve, mas passa por cachoeiras, por quedas vigorosas, que contorna grandes pedras, que encontra animais ferozes, mas que também serve de alimento, de nutrição, por inúmeras pastagens, por inúmeras árvores, por inúmeros seres que habitam essas águas, até finalmente encontrar
o oceano. Que nós possamos ser, antes de pretender o oceano, nos tornar a água que aceita o seu ritmo de percurso. Ora revoltos, ora serenos, mas sempre caminhando, sempre evoluindo, sempre buscando a nossa identidade naquele que é o uno, que é o um, que é o encontro com a nossa divindade, com o nosso ser supremo, nosso eu interior, que já existe mesmo na infância, só que nós não o reconhecemos. E que nós sabemos que esse será o único meio de saciar a nossa vontade mais profunda e intensa. Na graça de Deus.